Bem-vindo a mais uma aula de Química do Portal Advest. Hoje vamos falar sobre isomeria óptica. Só lembrando um pouquinho o conceito de isomeria, na isomeria nós podemos formar moléculas diferentes, porém elas utilizam a mesma quantidade de átomos. Então elas utilizam a mesma quantidade de átomos, formando moléculas diferentes, ok? No caso da isomeria óptica, nós temos características diferenciadas, que nós vamos ver agora os conceitos. Primeiro, elas são chamadas também de enantiômeros e são compostos de estrutura molecular assimétrica. Isso significa o seguinte, que nós vamos ter um carbono, pelo menos um carbono, onde os 4 ligantes são diferentes. Esse é o conceito de carbono quiral, que é o próximo item. A isomeria óptica ocorre em compostos em que apresentam um carbono quiral. Então, lembrando novamente agora, o carbono quiral é o carbono, pelo menos um, que está na molécula e que ele apresenta 4 ligantes diferentes. Se apresenta 4 ligantes diferentes, então eu preciso que o carbono tenha somente, primeiro, ligações simples. Se eu tiver um carbono com ligação dupla, então já não é mais um carbono quiral, porque ela tem que ser assimétrica em todas as suas ligações. Então eu vou ter pelo menos um carbono com as 4 ligações feitas com ligantes diferentes, ok? Cada um dos pares de isômeros ópticos desvia a luz polarizada no sentido, e aí são chamados de dextrógeros ou levógeros. É reconhecido também o dextrógeros com a letra D ou o sinal de mais, e os levógeros com a letra L ou o sinal de menos. É como nós classificamos esse tipo de moléculas. Até aqui, ó, nós temos um exemplo. Temos o gliceraldeído e temos o L e o D, ou seja, o levógero e o dextrógero. Mas qual que é a diferença? Bom, primeiro vamos identificar se existe isomeria óptica. Para que exista essa isomeria, é necessário ter um carbono quiral. Você consegue identificar aqui o carbono quiral? Vamos ver, ó. Esse primeiro carbono, ele tem nessa ligação, uma ligação simples com hidrogênio, tem uma ligação com carbono, e aqui, ó, já não pode ser, ele tem uma ligação dupla com oxigênio, então ele não tem aí todos os ligantes assimétricos. Esse carbono do meio, temos um OH, uma hidroxila desse lado, temos um hidrogênio, um carbono com oxigênio e hidrogênio, então nós classificamos todo esse grupo aqui, ó. Todo esse grupo tem que ser diferente desse, e eles são. Então veja, esse carbono aqui dessa molécula é chamado de carbono quiral, porque todos os seus ligantes são diferentes uns dos outros, certo? Esses dois compostos da isomeria óptica, o L-gliceraldeído e o D-gliceraldeído, então possuem um carbono quiral, que é exatamente o carbono que está aqui no meio. E perceba que um é a imagem especular da outra, ou seja, se eu colocar um espelho exatamente bem no meio, nós vamos representar uma imagem especular. O oxigênio está logo nessa direção do próprio oxigênio, o hidrogênio também, e todo esse ligante também do outro lado. Perceba que é uma imagem especular. É como nós fazemos também uma experiência bem simples, colocando a sua mão na frente do espelho, assim do lado. Se você colocar uma do lado do espelho, o espelho bem aqui no meio, a minha mão esquerda, ela vai representar a minha mão direita. Se eu colocar a minha mão direita assim no espelho, a imagem que vai estar refletida vai ser exatamente da minha mão esquerda. Então, uma imagem especular uma da outra. Porém, não dá para você sobrepor uma na outra. Não tem como. Veja, não tem como a gente sobrepor. Da mesma maneira que nós não conseguimos sobrepor também um levógero e um dextrógero. Elas não possuem essa capacidade de sobrepor uma à outra, ok? Uma é a imagem especular da outra. E a partir desse princípio, nós temos aí algo bastante prático que é utilizado principalmente aí na farmácia, na composição aí de remédios, onde utiliza-se aí isômeros. E há um cuidado muito especial nesse sentido, porque um isômero ele pode ter um efeito numa pessoa e o outro isômero pode ter um efeito completamente diferente. Um exemplo disso é um remédio utilizado na década de 50, 60, chamada talidomida. A talidomida, ela tinha um efeito assim calmante, tranquilizante,
Então as pessoas tomavam, principalmente quem tinha insônia ou até mesmo quem tinha muito enjoo. E quem tem muito enjoo são normalmente as mulheres que estão aí grávidas. Então uma grande quantidade de mulheres tomaram esse remédio durante essa época. E um dos isômeros da talidomida tem esse efeito calmante. Só que o outro isômero da talidomida, ela tem um efeito muito prejudicial. Ele ataca o feto e provoca alterações genéticas. Então, muitas crianças nasceram sem os braços e sem as pernas, ou nasceram com seus braços atrofiados e com as suas pernas atrofiadas. Mais de 10.000 pessoas nasceram exatamente por causa dos efeitos da talidomida. Então veja, um isômero ele pode ter um efeito muito benéfico, como tinha realmente na talidomida, só que ela tinha seu outro isômero óptico, que era responsável por fazer essas diferenças, a causar, aliás, uma mutação genética nos bebês, ok? Então, de novo, isomeria óptica. Nós temos aí pelo menos o carbono quiral. Carbono quiral é aquele carbono onde tem as 4 ligações e todos os seus ligantes são diferentes. Nós temos a classificação entre dextrógenos e levógenos, que é o desvio da luz. A luz pode ser desviada para a direita ou a luz desviada para a esquerda. Daí o nome de dextrógeno. E quiral vem aí de mão, né? Foi uma definição dada aí pelo Pasteur, onde ele utilizou esse conceito para poder classificar os isômeros chamados ópticos, ok? Essa é a aula de hoje sobre a óptica. Daqui a pouquinho temos mais uma aula. Se você gostou, dá um joinha aqui, um like, contribua para o nosso canal para a divulgação dele, tá bom? Um abraço, até mais!